desse ano. Bem, aqui são umas informações bem gerais, para quem não conhece o Brasil. A nossa população em 2009, segundo estimativas do IBGE, era de 191,5 milhões de habitantes. A população ocupada são 89,7 milhões, isso é o ano de 2008, portanto, hoje já tem bem mais do que isso. E a população desempregada naquele ano era de 6,9 milhões, o que dá o que a gente chama de uma população economicamente ativa, que é a soma dos ocupados com os desempregados, de 96,6 milhões em 2008. Ou seja, um volume, né, não é brincadeira, é muito alto. E a nossa taxa de desemprego na época, segundo os dados da PNAD, né, da PNAD do IBGE, era de 7,2%, e a taxa de formalidade, que o João falou em 59%, na verdade, ele provavelmente está utilizando os dados de emprego da PME, de regiões metropolitanas, em que realmente a taxa de formalidade, ou de informalidade, depende do que você olha, no caso de formalidade, teria atingido 59%. Mas se você olhar o Brasil como um todo, e dependendo do critério que você use, ele é da ordem de 50%. Seja, cada 2 pessoas ocupadas no país, uma está claramente no setor formal da economia, com todos os direitos da legislação, etc., e a outra está por aí, ou sem carteira assinada, é um trabalhador por conta própria, ou faz qualquer outra coisa, e, portanto, está no informal. A ordem de grandeza é essa. Bem, vamos falar um pouquinho, então, do crescimento recente, bem rapidamente, até porque esse era assunto que eu esperava que o João fosse falar um pouco mais, mas eu acho que tem alguma informação interessante aqui. A informação é essa que está ali, quer dizer, o GDP, ou seja, o PIB brasileiro, ele vinha crescendo bonitinho, aquela curvinha que está ali, até que nós chegamos aqui no último trimestre. A mão treme, é difícil ficar nessa posição. O último trimestre do ano passado, que houve essa queda, e esse aqui é o primeiro trimestre desse ano. Quer dizer, o primeiro trimestre desse ano foi realmente do ano, desculpe, tudo, 2008, 2009. Isso aqui é o primeiro trimestre de 2009, que foi o fundo do poço da economia brasileira, que rapidamente recupera e já retoma aquele dado elevado do terceiro trimestre de 2008, rapidamente. Ou seja, a economia teve esses 2 trimestres fortes de recessão e recuperou e continua indo muito bem a partir de então. Isso aqui são várias tabelas, mas acho que são vários dados, é uma tabela que mostra várias maneiras de você olhar o crescimento da economia. Eu acho que o que é mais interessante olhar aqui é a última linha. A última linha mostra o crescimento da economia trimestre a trimestre, comparando com o trimestre anterior. E vocês veem que, a partir do segundo trimestre do ano passado, a economia já voltou a crescer e num ritmo forte. 2,7% de crescimento no primeiro trimestre desse ano, se você entrar nisso aqui ad infinitum, seria um crescimento acima de 10%, taxa chinesa. Quer dizer, nós nunca ouvimos falar disso dentro do Brasil, então isso é uma novidade que está ocorrendo. E o outro dado interessante é quando você compara aqui o primeiro trimestre deste ano, 2010, com o primeiro trimestre do ano passado, 2009, que, como acabei de dizer, é o fundo do poço. Portanto, você tem um crescimento de 9% nesse primeiro trimestre, comparando com o ano passado. Quer dizer, então, os dados são muito positivos. É claro que o governo está preocupado com isso aqui pode dar inflação, coisa e tal, depois a gente conversa um pouquinho sobre essa questão. E o Banco Central, né, João? O Banco Central está tomando as devidas providências de aumentar a taxa de juros para segurar a economia, certo? É para responder? Não. Isso é uma provocação, você não é presidente do Banco Central, mas como você foi muito favorável ao Banco Central, eu estou te provocando. Bem, isso aqui são os dados do primeiro trimestre desse ano, que são os últimos que nós temos, e aqui está a comparação com o primeiro trimestre do ano passado, e vocês veem, a economia cresceu 9%, todos os setores da economia, todos cresceram, uns mais. Aqui é a indústria, que sofreu muito, indústria, comércio, etc., construção civil, né? E aqui são alguns setores de administração pública e saúde, etc. Mas o fato concreto é que a economia inteira está crescendo nesse ano, e os dados do primeiro trimestre comprovam isso. Aqui é só para mostrar o que está puxando o crescimento econômico, e vocês veem que o que está puxando o crescimento econômico, como bem disse o João, é o consumo das famílias, é o consumo das pessoas, é o consumo dentro do Brasil. É verdade que
os investimentos, a formação bruta do capital, ou seja, os investimentos estão crescendo bastante, depois de terem sofrido muito no ano passado. Eles estão crescendo uma taxa de 26% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que é fantástico, mas o ano passado também estava muito ruim. As exportações estão crescendo, mas as importações estão crescendo demais. Então, é isso que cria, em parte, o problema que o João falou, de dificuldades na transação corrente. Isso aqui é o lado do comércio e tem o lado das remessas, etc., mas o fato concreto é que as importações estão crescendo muito mais que as exportações, e isso é um problema para a economia a médio e longo prazo. Quer dizer, a curtíssimo prazo a coisa está sob controle, os recursos externos estão vindo, mas isso não pode continuar eternamente. Bem, isso aqui é um problema que hoje mais cedo eu estava conversando com o Roberto Boyer, o fato que nós realmente estamos com uma taxa de investimento muito baixa, né? Caiu muito no ano passado, mas o fato que 18% é pouco, a gente tem que elevar isso, e a nossa história é de taxas de investimento baixas, quer dizer, alguns momentos mais baixos, outros mais altos, voltamos ao nível de 2008, mas é pouco isso. Então, aí é uma área que tem que se fazer um esforço de retomar dos investimentos. Eu acho que o governo está, pelo lado dos investimentos públicos, está se fazendo esse esforço, mas ainda estamos no nível bem inferior do que precisamos. Também é um problema que tem que ser enfrentado. Bem, a previsão de crescimento econômico para o Brasil neste ano é da ordem de 7%, e se isso realmente acontecer, significa a terceira taxa de crescimento da economia, provavelmente, neste ano, o que só ficamos atrás da China e da Índia, mas quem olhava a China e a Índia lá longe, né, estamos bem acompanhados em termos de crescimento econômico. Bem, agora vamos passar para aquilo que é o assunto específico da minha intervenção, que o Azone está me dando mais uns 10 minutinhos, né, Azone? 15 minutinhos, por aí? 10. Mais 10 minutinhos. O tema vai começar agora, né? Senão é Vilazo, coitadinho, fica ali apertadinho no final. Então, vamos lá. Eu vou começar falando dos empregos formais, que são os empregos mais importantes, os empregos com carteira assinada, né, que é a nossa marca registrada no Brasil. Emprego formal é emprego com carteira assinada, com direito a todos os benefícios da legislação, do trabalho, etc. Bem, os números são bastante interessantes. Aqui, por enquanto, eu parei em 2009, depois eu vou falar de 2010. O que acontece é o seguinte, se eu olhasse para trás de 2003, a geração de emprego no ano de carteira assinada era da ordem de 600 mil empregos. A partir de 2004, a gente tem crescimento econômico, por um lado, e crescimento e um novo patamar de geração de empregos formais na economia, que chegou a 1.600.000 em 2007, baixou bastante em 2009, mas mesmo 2009, que foi o ano de crescimento zero da economia brasileira, conseguiu-se gerar quase 1 milhão de empregos com carteira assinada, o que é um dado impressionante. Quer dizer, como é que se conseguiu gerar tanto emprego com uma economia que estava tão mal naquele ano? Mas isso é a história até 2009 que eu queria mostrar para vocês, e agora eu vou mostrar para vocês os dados mais recentes, que são 2010 até o mês de maio. Mês de maio, nós temos já as estatísticas de maio, e aí aqui a gente está comparando, ano a ano, o que aconteceu em termos de geração de empregos formais no país até o mês de maio. E, realmente, o grande destaque positivo é este ano. Já estamos com 1.200.000 empregos formais gerados no país em 5 meses de 2010. Então, esse é o dado bom. Esse aqui é o dado ruim. Nós estávamos no fundo do poço no ano passado, começamos até com destruição de empregos, mas em maio a economia já estava andando e já dava uma geração de 180 mil. Mas isso aqui, então, é só para vocês verem a quanto andamos nesse início de 2010 em termos de empregos formais. E isso aqui é o dado só do mês de maio. No mês de maio, a economia brasileira gerou 288 mil empregos formais, só comparável ao ano de 2004, que foi um ano bom também da economia brasileira, em que o crescimento foi da ordem de 5% naquele ano, então também foi um ano muito bom do período recente.